Eu tava aqui vendo um vídeo de arqueologia, arqueologia, e eu fiquei pensando a respeito de uma coisa muito importante. Eu vou começar com umas perguntas e vocês acompanhem o raciocínio comigo, tá? E se as pessoas não tivessem pesquisado o corpo humano, eles não saberiam a origem das doenças e as curas. E se as pessoas também não tivessem ido na mata e desmatado e feito os remédios, a gente não teria mais saúde hoje em dia, porque os remédios vieram através de vários experimentos científicos e visões diferenciadas em relação ao que era necessário. E se o homem não tivesse compreendido que existe o domínio da natureza, ele não saberia manipular as coisas para poder fazer as coisas melhores e as pessoas teriam uma vida, entre aspas, melhor, porque daí vai sendo curado as doenças, tem as vacinas e todas as coisas que vão ajudando a tornar o mundo melhor. Mas calma, calma, calma. E se as pessoas voltassem a entender o que realmente faz sentido? E entender que tudo isso era uma ilusão? E que estavam devastando a nossa vida por tanto querer vasculhar e achar resposta para as coisas que eles queriam, sendo que, na verdade, a resposta estava dentro deles mesmos. E se eles parassem de cavucar a nossa terra e voltassem a replantar as coisas, replantar os sonhos e compreender que a gente não precisa saber todos os segredos do universo para poder viver em paz? E se as pessoas parassem de competir e se unissem e compreendessem que dá para fazer muito melhor, muito mais incrivelmente diferente do que foi feito antes, por compreender o respeito do tempo? E se as pessoas respirassem mais, se as pessoas se abraçassem mais e entendessem as vozes dos animais que não podem falar nossa língua, mas que de uma maneira ou de outra se manifestam através do ecossistema e que mostram que todo mundo está precisando de ajuda. E se as pessoas começassem a entender que o verdadeiro remédio está na natureza e que se a gente já vai aprendendo a ser saudável desde criança, a gente vai aprendendo a ser saudável sendo adulto e em todas as fases da nossa vida, entendendo que a gente precisa menos das coisas e mais dos momentos, das coisas que a gente acredita, das coisas que a gente vive que fazem sentido. E se a gente pudesse ter um pouquinho mais de compaixão e entender que a gente pode escolher as coisas que a gente quer assistir, escolher as coisas que a gente quer ver e que a gente pode apoiar o que faz sentido e que juntos a gente pode proteger a nossa mata, a gente pode proteger a nossa floresta, a gente pode proteger as nossas tribos, a nossa biodiversidade do mundo inteiro e compreender que a gente pode aos poucos ir pelo outro caminho, o caminho de regeneração, o caminho de compreender que a gente pode fazer melhor, que não é sobre quem descobre primeiro, não é sobre quem vai e faz as coisas para poder transformar em pasto, sendo que não faz sentido derrubar florestas inteiras para poder colocar pasto para as pessoas depois se alimentarem, sendo que na própria floresta a gente consegue ter o alimento que a gente precisa através dos nutrientes das plantas e das coisas e de estar na floresta. E se a gente parasse para pensar que reclamar sobre a temperatura não adianta nada, mas se a gente começa a plantar as árvores e ajudar a fazer as coisas do jeito certo, e entender melhor o nosso ecossistema, tudo vai melhorando. E se a gente começar a pesquisar coisas que façam sentido e utilizar as ferramentas que a gente tem para poder dar aquele impulso gigantesco para não ter que passar por fases de destruições piores do que já estavam, para a gente poder compreender o que é realmente poder viver em paz e se sentir grato, se sentir grata por poder entender que você faz tudo por valer a pena no presente. Não só por você, mas por absolutamente todas as pessoas. Não só pensando no futuro, mas pensando no presente e respeitando o passado. Porque a gente pode pesquisar sobre as coisas do passado, mas compreender a ver com um olhar certo, um olhar que realmente traga felicidade para o presente e que vai reconstruindo o futuro num aspecto de ter os sonhos de uma forma que faça sentido, tirando todas as manchas equivocadas e entendendo que sim, a gente pode fazer a diferença, que sim, a gente consegue retroceder tudo que estavam fazendo de coisas ruins e que sim, juntos a gente consegue transformar as coisas em coisas mais incríveis ainda. Depois eu vou deixar para vocês um vídeo a respeito de matas que haviam sido degradadas e que foram reflorestadas, lugares que viraram verdadeiros paraísos quando as pessoas abriram os olhos e compreenderam que dá para fazer a diferença no presente. Porque errado todo mundo foi em algum momento e vai ser em algum instante, mas o importante é ser certo no presente em que você existe e no que você vai compreendendo.
E entendendo que a gente pode fazer muito melhor do que a gente já fez antes. Sem enganação, sem nada estranho, compreendendo que a gente pode trazer a felicidade, aprendendo a entender o que é ser de verdade, sentir sentimentos de verdade, sabe? Sorrir de verdade, se apaixonar de verdade e dar valor para as coisas que a gente vai a cada momentinho conquistando, no aspecto de entender que nada é uma conquista nossa, na verdade. Na verdade, tudo é uma conquista da natureza em permitir a gente poder viver essas coisas maravilhosas. E como no documentário o cara falou lá que não existiria mais mata, para eles talvez não, mas para mim, na minha linha do tempo, sim. E vai só melhorar, só vai multiplicar. As pessoas estão se unindo muito para poder reflorestar, poder utilizar a tecnologia para coisas que façam sentido à nossa identidade do nosso país também, né? Porque ser brasileiro é muito maravilhosa, eu amo. E entender como a gente também pode influenciar no mundo. Como que as outras pessoas podem, dentro desse aspecto, também trazer pensamentos libertadores de entender que existe salvação. Porque é muito melhor compreender como fazer para a natureza não pegar fogo, como fazer para poder se alimentar de outras maneiras diferenciadas, sem ter que agredir aos animais. E, sabe, visões diferenciadas. Inclusive, já falei até sobre a Ayurveda aqui, que é muito legal. E entendendo o que é realmente viver de uma forma energeticamente coerente e todos os dias, eu vou falar para vocês, todos os dias é importantíssimo equalizar isso e entender que todos os dias tudo que você faz é importante e que se você vai diminuindo sua velocidade no aspecto de se respeitar, as pessoas também vão começando a fazer isso. E entendendo, caramba, não faz sentido eu correr tanto e fazer todo mundo correr tanto, sendo que faz mais sentido a gente sentar, conversar de verdade, ou às vezes só ficar quietinho observando as estrelas. E na hora que passa uma estrela cadente, a gente faz um pedido, sabe? Coisas bonitas assim. E entender essas coisinhas que fazem o nosso coração pulsar e que faz reconstruir as cores e trazer de volta a saúde em todos os aspectos, em compreender que a beleza, a verdadeira beleza, mora na essência de quem cada um de nós somos. E cada um tem um pouquinho de coisas boas. É focando no que faz sentido para sua vida, é que você vai entendendo qual é o sentido real da sua própria vida. E dentro disso você vai entendendo qual é o sentido de eu reclamar se tem tanta coisa boa que dá para agradecer. Assim como eu agradeço a todos os índios que continuam sendo, sabe assim, é emocionante de ver. E eu apoio muito, porque não só porque na minha família tem indígena, ou porque nós também temos a essência do Brasil toda indígena, mas porque é incrível o como eles ajudaram a gente a recuperar nossa existência. E entender que as pessoas dos outros países podem visitar o nosso país, mas agora está na hora de todos eles ajudarem a gente a reconstruir o que estavam fazendo com a gente. E a gente ensinar eles a reconstruir o que estavam fazendo com eles mesmos, porque eles nem sabiam mais qual era a história verdadeira. E dentro disso, ir compreendendo as pequenas delicadezas, os pequenos milagrezinhos, o bom dia às vezes na rua, ou aprender outras línguas como tupi-guarani, e visitar aldeias, criar uma vida que faça sentido, que seja realmente sustentável com aquilo que a gente acredita. E dentro disso, ir compreendendo essas libertações. Afinal, como o tempo não é linear, a gente pode reescrever essa história. E eu conto com vocês. Vem comigo.